Suas palavras constroem ou destroem? É sobre esse tema que nós estamos falando nesse vídeo. Se você ainda não é inscrito, se inscreve aí no nosso canal, já deixa a sua curtida e roda a vinheta. Que tipo de palavras você utiliza no seu dia a dia para se relacionar com as pessoas? São palavras construtivas ou palavras destrutivas? Em Provérbios capítulo 18, versículo 21 está escrito assim: a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Nós temos um grande poder diante das palavras que nós falamos. Como eu disse, ela pode construir ou ela pode destruir. Em Provérbios capítulo 14 também está escrito: a mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola a derruba com as suas próprias mãos. Podemos usar também esse termo ao homem. Ele pode construir ou ele pode destruir relacionamentos através do que ele fala. Palavras construtivas, elas aproximam as pessoas cada vez mais de nós. As pessoas querem ficar perto. As pessoas sabem que aquilo que você diz tem um grande valor, tem sentido. Aquilo que você fala atrai as pessoas e elas querem estar perto de você, dependendo das palavras que você pronuncia. É através das palavras que você cria pontes, que você cria conexões, que você interage com as pessoas. Você constrói vínculos que pode ser bem mais útil do que você imagina. Também as palavras destrutivas têm uma forte conotação negativa. As pessoas se afastam da gente porque ninguém suporta estar convivendo com uma pessoa que as palavras dela sempre são destrutivas ou palavras negativas. Falando nisso, nós temos um vídeo aqui no canal: você é pessimista ou otimista? Depois que você assistir esse vídeo, você corre lá e assiste também, que é muito importante. Você é pessimista ou otimista? Quando você profere palavras negativas ou palavras destrutivas, o maior desejo das pessoas é ficar longe de você, é se afastar. Porque ninguém tem o prazer de permanecer ou de ter convivência com uma pessoa que dos seus lábios só saem palavras que destroem, ou palavras negativas, ou palavras de desânimo. Infelizmente as pessoas, elas se afastam cada vez mais, e muitos reclamam muitas das vezes por que as amizades se afastam, por que as pessoas se afastam. Tem muito a ver com as palavras que saem da nossa boca. Palavras negativas afastam as pessoas, afastam relacionamentos. E até mesmo na família ela pode destruir relacionamentos. Por mais que as pessoas tenham o mesmo sangue que nós, mas se nós tivermos o hábito de ter palavras destrutivas, a própria família se afasta com o tempo. E dentro disso, nós podemos nos perguntar: que tipo de palavras que saem dos nossos lábios? Construtiva ou destrutiva? As pessoas gostam e querem estar conosco? Ou elas preferem se afastar? Ou elas preferem se relacionar pouco? Com que tipo de pessoa você gostaria de se relacionar? Pessoas que usam suas palavras para ajudar os outros? Ou pessoas que sempre vai estar reclamando? Então, dentro desta pergunta, nós precisamos nos tornar essas pessoas. Muitos terão o prazer de conviver, de estar perto. As pessoas que têm a presença de Deus verdadeiramente produz alegria no que fala, produz felicidade, produz comunhão através das suas palavras. Eu quero ler com você o livro de 1 Samuel, no capítulo de número 22, no versículo 1 e 2. Então Davi se retirou dali e escapou para a caverna de Adulão. E ouviram-nos seus irmãos e toda a casa de seu pai, e desceram ali para com ele. Olha o versículo 2. E ajuntou-se a ele todo homem que se achava em aperto, todo homem endividado e todo homem de espírito desgostoso. E ele se fez capitão deles, e eram com ele uns 400 homens. A história da caverna de Adulão nos dá um exemplo muito claro de quem nós somos. Nesse texto, Davi está fugindo de Saul e ele entra nesta caverna chamada Caverna de Adulão. E diz o texto que algumas pessoas vão ter com ele. E olha só a característica dessas pessoas no versículo 2. E se ajuntou a ele todo homem que estava em aperto, todo homem endividado, todo homem de espírito desgostoso. Então, nós vemos uma classe de pessoas aqui, um grupo de pessoas. Tinha pessoas com uma índole duvidosa, com um caráter duvidoso, pessoas com problemas, pessoas com dívidas, pessoas que fugiram da sua cidade, e elas entram na caverna de Adulão. Mas quem é que estava lá? Davi. E se você continuar lendo a história de Davi e a história desses 400 homens, diz a Bíblia que eles foram os guerreiros, os valentes de Davi.
Foram homens que foram direcionados e foram instruídos e foram capacitados por Davi e se tornaram os melhores guerreiros que um reinado já teve. Sabe por que tudo isso? Porque as palavras, elas mostram quem nós somos. É através das palavras que nós dizemos que Deus opera em nós ou o diabo opera em nós. É através das palavras. Tem um ditado que diz que a boca fala o que o coração está cheio. E de fato isso se encaixa muito aqui. Quem era Davi? Um homem de Deus. Quem era Davi? O ungido de Deus. Quem era Davi? Aquele mesmo que o Samuel achou, encontrou ele. E a Bíblia diz que ungiu ele na casa. Que quando se faz o banquete, ele está cuidando das ovelhas. Você vê que a essência que ele tem lá, a comunhão que ele tem lá com Deus, é o mesmo Davi que também derrubou o gigante Golias, e que diante do gigante de Golias, ele diz e ele coloca a sua fé e a sua esperança em Deus. É o mesmo Davi que tem comunhão com Deus, mesmo fugindo. Ele encontra, ou esses homens o encontram na caverna de Adulão. E aí nós podemos dizer 400 homens contra um. Um que obedecia a princípio, um que conhecia Deus, um que tinha a lei de Deus no coração, um homem cheio de Deus, mudou totalmente a vida de 400 homens que não valiam nada, 400 homens que estavam perdidos, 400 homens que precisavam ser liderados, 400 homens que tinham sua vida, quem sabe até aqui, destruídas, que quem sabe afastavam outras pessoas deles mesmos, quem sabe esses 400 homens não eram homens que quem sabe a sociedade já não aceitava eles, então eles resolveram fugir, eles resolveram sair do meio do povo, e eles se encontram com quem? Com Davi. E as palavras de Davi aqui são muito importantes. As palavras que nós falamos constroem. As palavras que nós falamos têm o poder de construir pontes ou derrubar pontes. Só que o que me chama mais a atenção é que Davi não foi influenciado pelos 400. Davi influenciou os 400. E depois, se você for ler, ele instruiu os homens a crer em Deus, a confiar em Deus. Se nós queremos influenciar esta geração perdida, nós precisamos mostrar para ela o que tem dentro de nós. Se Deus está em nós, não tem como Deus estar aqui dentro e da minha boca sair palavras que destroem as pessoas. Não tem como Deus estar aqui dentro e eu usar minhas palavras para magoar ou ofender as pessoas. Não tem como. Lá no livro de Tiago diz que da mesma fonte não procede água amarga e água doce. Então nós precisamos ter isso em mente. Como salvos, nós precisamos começar a analisar o que está à nossa volta. Nossas palavras estão construindo ou estão destruindo? As pessoas, quando vêm para ouvir a gente, quando alguém chega diante de você com um problema, com uma situação, quem sabe doente, quem sabe passando por um problema difícil, problema na família, problema conjugal, como que elas saem da tua presença? E eu preciso ler com você Mateus capítulo 11, versículo 28 ao 30. Olha o que Jesus disse: Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aí nós podemos dizer, mas isso foi Jesus que falou. Só que ele também deixa um alerta dizendo, aquele que crê em mim fará obras que eu faço e fará muito mais, porque eu vou para o Pai. Ele estava capacitando os discípulos para dizer, olha, as pessoas vão chegar diante de você. As pessoas, elas têm uma necessidade de ter uma vida com Deus, de ter uma comunhão com Deus. E eu sempre pergunto, aonde está Deus? Como que o ímpio vai conhecer Deus? Como que aqueles que não vão à igreja vão conhecer Deus? Através de você, meu irmão. Através de você, minha irmã. Através do que você fala. Você precisa ter esse controle para que as pessoas elas sejam levadas a Deus, para que elas se aproximem de Deus e não se afastem. Hoje nós encontramos pessoas depressivas, hoje nós encontramos pessoas com crise de ansiedade, hoje nós encontramos pessoas com tantos tipos de enfermidades. Mas olha o que Jesus disse, vinde a mim. Ele está dizendo, vinde a mim, mas como que nós vamos chegar diante de Jesus? É através de você que é discípulo, através de você que é homem de Deus, que é mulher de Deus. Mas nossas palavras precisam fazer diferença. Não tem como eu abençoar e amaldiçoar. Não tem como eu ser um homem de Deus na igreja, falar palavras boas, mas na minha casa eu destruir a minha família. Não tem como eu ser um pregador que prega bem a Bíblia, mas quando eu vou conviver com as pessoas, eu afasto elas em vez de aproximar. Jesus aproximava as pessoas. As pessoas tinham prazer de estar onde ele estava. As pessoas tinham prazer de ouvir as suas palavras, ouvir os seus ensinos. E aí nós podemos nos perguntar, será que as pessoas têm o prazer de estar conosco? A igreja precisa aprender que o nosso maior chamado não é dentro, mas é fora.
Nós temos grande dificuldade, não é de pregar dentro, não é de cantar dentro, porque dentro nós fazemos com excelência. Agora, Deus está nos chamando para sair para fora. Deus está nos chamando para convivência com a sociedade, com aquele povo que está perdido, para aquele povo que está em trevas. Mas quem é que vai mostrar para eles que existe uma luz? Você. Quem é que vai mostrar para o ímpio que existe um Deus? Você. E como que eu faço isso? Através das tuas obras e através do que você fala. Nós precisamos chamar esta responsabilidade para nós mesmos. Existe um monte de pessoa em pecado, existe um monte de pessoa no adultério, existe um monte de pessoa vivendo na prostituição. Mas eu pergunto para você, meu irmão, você tem feito a diferença? Eu tenho feito a diferença? Porque de nada adianta nós chegarmos a condenar esta nação pelos erros que eles estão fazendo. Eu preciso fazer a diferença. E é isso que o mestre está dizendo: vinde a mim. E agora Jesus não está mais aqui na terra, mas você está. Você é testemunha dele, você é discípulo dele. Então você precisa fazer exatamente o que ele ensinou. Que as pessoas tenham o prazer de chegar para você e chegar e contar um problema. Olha, eu estou passando por isso. Aí você vai entender que por que Deus permitiu que aquela pessoa chegasse até você. Quem sabe você vai dizer: eu não tenho capacidade, o que eu vou falar? É aqui que o próprio Jesus instruiu os discípulos dizendo que nós muitas das vezes não precisamos temer o que falar, porque o Espírito Santo que está dentro de você vai te instruir. E as pessoas vão sair da tua presença dizendo: olha, realmente tuas palavras geraram vida. Quem sabe alguém vai chegar com um pensamento de morte, mas vai sair com um pensamento de vida, porque a vida está dentro de você, meu irmão, dentro de você, minha irmã. Use essas palavras para ajudar quem caiu. Use essas palavras para levantar quem está cansado. Use essas palavras para influenciar uma geração, para influenciar um povo. Não use as tuas palavras para destruir. Use as tuas palavras para construir, para criar relacionamentos, para renovar os relacionamentos que estão à beira da destruição. Use tuas palavras para construir. Provérbios capítulo 12, versículo 18 diz assim: há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz a cura. É isso que nós precisamos aprender. Nossas palavras têm um poder. No meio de uma sociedade corrompida, no meio de um povo que está se destruindo dia após dia, a igreja tem que fazer a diferença. Nós precisamos mostrar quem é o nosso Senhor. O nosso Senhor Jesus ensinou os discípulos 3 anos, passou para eles instruções que hoje cabem em nós. Agora nós precisamos colocar em prática. Nós precisamos buscar a Deus, nós precisamos construir pontes, nós precisamos ajudar as pessoas a se relacionar, mas para isso nós precisamos ter, para que a gente possa doar às pessoas. Aquilo que Deus colocou dentro de você através da presença do Espírito Santo precisa ser compartilhado com as pessoas. Da mesma maneira que muitas pessoas compartilham tantas coisas erradas, tantas notícias ruins, tanta tragédia, tantas coisas ruins, comece a usar a tua vida para também produzir coisas boas, para compartilhar coisas boas, para compartilhar o que Deus tem feito em você. Não tem palavras para dizer? Cite um versículo da Bíblia, vai lá, pega a Bíblia, lê um salmo, lê um provérbio, lê um ensinamento de Jesus, compartilha isso para as pessoas. Compartilhe alegria, compartilhe saúde, compartilhe paz. Quando você vê alguém postando alguma coisa, compartilhando, quem sabe uma notícia ruim, compartilhando, quem sabe uma tragédia ou coisa parecida, compartilhe coisas boas. Mostre para elas que Deus ainda é Deus. Deus é bom, Deus é amor, e é isso que Ele quer para nossas vidas. Ele quer que nós venhamos produzir o amor verdadeiro, não é o amor interesseiro, mas o amor que vem de Deus. Use as tuas palavras com sabedoria. Você não estará somente levando pessoas a ter uma vida melhor, você terá uma vida melhor. E ter uma vida melhor não é ter tudo, meu irmão. É saber ser feliz com aquilo que Deus está te proporcionando. Deus só pode nos abençoar quando nós somos gratos e agradecemos aquilo que nós temos. Também nós temos um vídeo aqui no canal, o poder da gratidão. Se você quiser, corre lá depois, vou deixar no card final. Tanto o poder da gratidão como pessimista e otimista. Não esquece, deixar no card final, você vai lá e clica em cima e você vai ser direcionado para esses vídeos. Então use as tuas palavras para abençoar. Use as tuas palavras para curar. Use as tuas palavras para renovar relacionamentos. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe. E se você se achar por bem, compartilhe esse vídeo aí, nos ajude. Se não é inscrito, se inscreve e deixa aí o seu joinha para nos abençoar. E que essas palavras e que esse vídeo seja bênção na tua vida, em nome do Senhor Jesus.